Mário voltou do hospital e viu a garota de rua fazendo algo surreal com seus gêmeos cadeirantes. Renato parou na porta e arregalou os olhos. A menina loira que ele encontrou dormindo na calçada dias atrás estava fazendo malabarismo com 3 bolas coloridas, e seus filhos sorriam pela primeira vez em meses. Ela segurou as 3 bolas com força e virou o rosto devagar. Seus olhos encontraram os dele parado na porta e ela deu um passo para trás. As bochechas ficaram vermelhas e ela abaixou a cabeça. Os dedos apertaram as bolas até ficarem brancos. Ele ficou ali parado sem conseguir falar nada, porque aquela cena não fazia sentido nenhum. Seus filhos estavam diferentes, vivos, sorrindo, e aquela menina pequena que ele encontrou dormindo na calçada dias atrás estava dentro da sua casa fazendo algo que nenhum especialista conseguiu fazer em um ano inteiro. Ele respirou fundo e deu um passo para dentro da sala. Sentiu o chão ranger embaixo dos sapatos de couro, e ela levantou os olhos de novo. Os olhos dela estavam úmidos, e ela falou baixinho: "Desculpa, senhor. Eu não queria entrar sem pedir. A porta estava aberta e eu ouvi eles chorando muito. Pensei que tinha acontecido algo grave." Ele olhou para os gêmeos e viu que eles olhavam para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Davi e Pietro nunca olharam para ninguém daquele jeito, nem para ele, nem para as terapeutas, nem para os médicos que cobravam fortunas e não faziam diferença nenhuma. Ele sentiu algo apertar no peito e perguntou com a voz mais firme que conseguiu: "Quem é você e como entrou aqui?" Ela engoliu seco e respondeu tremendo: "Meu nome é Lara. Eu tenho 10 anos. Estava passando na rua e ouvi o barulho de choro muito alto vindo da janela. Achei que as crianças estavam sozinhas e em perigo. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. Vi eles 2 sozinhos nas cadeiras chorando sem parar. Tentei acalmar, mas não parava. Daí lembrei que eu sabia fazer malabarismo. Aprendi quando era pequena com um homem que cuidava de mim antes de ele ir embora. Comecei a fazer e eles pararam de chorar na hora." Ele cruzou os braços e ficou em silêncio olhando para ela, tentando processar aquilo tudo. Aquela menina minúscula tinha invadido a casa dele, mas ao mesmo tempo tinha salvado seus filhos de uma crise que poderia ter durado horas. Ele sabia como eram as crises. Já viu os 2 gritarem até perderem a voz. Já viu eles baterem a cabeça nas cadeiras até machucarem. Já viu eles ficarem dias sem comer direito porque não conseguiam parar de chorar. E agora, estavam ali sentados olhando para aquela menina de rua como se ela fosse um anjo. Lara deu mais um passo para trás e falou com a voz fraca: "Eu posso ir embora agora. Desculpa mesmo. Eu só queria ajudar. Achei que eles estavam em perigo. Não queria causar problema." Davi esticou o braço na direção dela e fez um som agudo. Não era choro. Era outra coisa. Era um pedido desesperado para ela ficar. Pietro fez o mesmo som e se inclinou para frente na cadeira com tanta força que quase virou. Os 2 estavam implorando para ela não ir embora. E aquilo quebrou algo dentro dele. Ele sentiu os olhos arderem e teve que desviar o olhar por um segundo para se recompor. Ele olhou para Lara e viu que ela estava olhando para os meninos com os olhos cheios de lágrimas. Ela não estava fingindo. Não estava tentando tirar vantagem de nada. Era só uma criança preocupada com outras crianças, e isso era algo tão raro, tão puro, que ele não sabia como reagir. Ele soltou o ar devagar e perguntou: "Como você conseguiu fazer eles pararem de chorar tão rápido? Os médicos tentam há meses e não conseguem." Lara limpou o rosto com a manga da jaqueta bege surrada e respondeu: "Eu não sei direito, senhor. Eu só comecei a fazer malabarismo porque sempre que eu ficava triste o homem que cuidava de mim fazia isso. Ele dizia que quando a gente olha para algo bonito se movendo no ar, a tristeza esquece de ficar dentro da gente. Achei que podia funcionar com eles também. Não pensei muito. Só fiz porque eles estavam sofrendo muito." Ele ficou olhando para ela por mais alguns segundos, e então olhou para os filhos de novo. Davi segurava o braço da cadeira com força e sorria largo. Pietro batia a mão na perna com empolgação e fazia sons que ele nunca tinha ouvido antes. Sons de alegria pura. Aquilo era um milagre e ele tinha certeza absoluta disso. Não tinha outra explicação possível. Ele deu mais 2 passos para dentro da sala, ficou mais perto dela e perguntou devagar, tentando não assustar a menina: "Você tem onde ficar? Você tem família? Tem alguém esperando você em algum lugar?" Lara abaixou a cabeça de novo e balançou que não. Ela falou baixinho com a voz embargada:
Não tenho ninguém, senhor. Durmo na rua faz 1 ano. Desde que o homem que cuidava de mim morreu, ele era tipo um pai para mim. Me achou quando eu era bem pequena, abandonada em um abrigo. Me ensinou tudo, até o malabarismo. Quando ele morreu, de repente, eu não tive para onde ir. Tentei ficar em alguns abrigos, mas sempre tinha que sair porque fechavam ou não tinha vaga. Agora eu fico por aí mesmo. Durmo em marquises, em portas de lojas fechadas. Peço comida quando consigo. Ele sentiu o peito apertar de novo, e algo dentro dele mudou completamente naquele momento. Aquela menina não tinha nada. Estava sozinha no mundo com apenas 10 anos. Passava frio na rua, passava fome, dormia em lugares perigosos, e mesmo assim, quando ouviu o choro de crianças desconhecidas, sua primeira reação foi entrar para ajudar. Isso dizia tudo sobre o caráter dela, sobre a pessoa incrível que ela era, apesar de tudo que tinha passado. Ele se abaixou para ficar na altura dela e falou olhando nos olhos dela. Lara, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu quero te fazer uma proposta. Você quer ficar aqui morando com a gente? Você pode ter um quarto só seu, pode tomar banho todo dia, comer comida quente, ter roupas limpas, ir para a escola de novo, ter uma vida normal. A única coisa que eu peço em troca é que você continue fazendo isso com meus filhos. Continue trazendo esse sorriso de volta para eles, porque eu não aguento mais ver eles sofrendo daquele jeito. Lara arregalou os olhos e olhou para ele como se não tivesse entendido direito. Ela perguntou com a voz trêmula, por que, senhor? Por que o senhor faria isso por mim? O senhor nem me conhece. Eu podia ser uma pessoa má. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo e respondeu, porque você fez em 5 minutos o que dezenas de profissionais não conseguiram fazer em 1 ano inteiro. Você trouxe meus filhos de volta para mim. E porque eu vejo nos seus olhos que você não é uma pessoa má. Você é só uma criança que passou por coisas muito difíceis, mas que ainda tem um coração enorme e bondoso. E eu acho que você merece uma chance de ter uma vida melhor. Toda criança merece isso. Lara começou a chorar de verdade agora. As lágrimas desceram pelo rosto sujo dela, e ela falou entre soluços. Eu não sei o que dizer, senhor. Faz tanto tempo que ninguém é gentil comigo. Eu já tinha desistido de achar que alguém ia se importar. Eu achei que ia viver e morrer na rua e ninguém ia nem saber. Ele colocou a mão no ombro dela com cuidado e falou. Você não precisa dizer nada agora, só precisa aceitar. Pode ficar o tempo que quiser, pelo tempo que precisar. Essa pode ser sua casa se você quiser. E esses dois aqui já te adotaram como amiga deles. Olha só para eles. Lara olhou para Davi e Pietro e viu que os dois estavam sorrindo para ela com uma expressão de esperança. Ela limpou as lágrimas e falou. Eu aceito, senhor. Eu prometo que vou cuidar bem deles. Vou fazer tudo certinho. Não vou dar trabalho. Eu juro. Davi bateu palmas e falou com dificuldade, mas com clareza. Fica com a gente, Lara, por favor, fica. Pietro começou a rir alto, e aquele som encheu a casa inteira de uma energia que não existia ali fazia mais de 1 ano. E naquele momento, ele soube que tinha tomado a decisão certa, que aquela menina ia mudar tudo, ia trazer vida de volta para aquela casa que estava morta fazia tempo demais. Ele levantou e falou, primeiro vamos cuidar de você, deve estar com fome, vem comigo. Ele caminhou até a cozinha e ela o seguiu devagar, ainda em choque com tudo que estava acontecendo. Ele abriu a geladeira e viu que tinha sobrado comida do almoço, arroz, feijão, frango e salada. Pegou um prato, encheu com comida generosa, esquentou no micro-ondas e colocou na mesa para ela. Também pegou um copo e encheu de suco de laranja. Lara sentou na cadeira e olhou para o prato como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pegou o garfo com a mão trêmula e começou a comer devagar, mastigando cada pedaço com cuidado. Ele percebeu que ela estava segurando as lágrimas de novo e entendeu que ela não comia uma refeição completa e quente fazia muito tempo. Provavelmente sobrevivia de restos e doações esparsas. Ele sentou na cadeira ao lado e ficou só observando ela comer. Não queria deixar ela sozinha. Queria que ela soubesse que não estava mais sozinha no mundo, que tinha alguém cuidando dela agora. Quando ela terminou de comer, limpou o prato com o último pedaço de pão que ele tinha dado. Colocou o garfo no prato com cuidado e falou, obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. Fazia mais de 1 semana que eu não comia algo assim.
Comida de verdade feita em casa. Ele balançou a cabeça e falou: Você não precisa me agradecer e pode me chamar de Renato sem esse negócio de senhor. E a partir de agora, você vai comer 3 vezes por dia todos os dias. Café da manhã, almoço e jantar. Nunca mais vai passar fome. Eu prometo isso. Ela limpou os olhos de novo e ele continuou: Agora você precisa tomar um banho. Deve estar desconfortável com essa roupa há dias. Vem comigo que eu vou te mostrar o banheiro. Ela levantou da cadeira e seguiu ele pelo corredor. Ele abriu a porta do banheiro de hóspedes e acendeu a luz. Era um banheiro simples, mas limpo e funcional. Tinha box de vidro com chuveiro, pia, vaso sanitário, tudo o que ela precisava. Ele pegou uma toalha limpa do armário e colocou em cima da pia. Pegou um sabonete novo ainda na embalagem, shampoo e condicionador infantil que tinha sobrado de quando os gêmeos eram menores e colocou ao lado da toalha. Falou: Fica à vontade, usa tudo o que precisar. Demora o tempo que quiser. A água quente sai quando você vira a torneira para a esquerda. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar que eu estarei aqui fora. Ela olhou para ele com os olhos brilhando e falou: Obrigada, obrigada por tudo, o senhor. Quer dizer, o Renato está mudando minha vida inteira. Ele deu um sorriso pequeno e falou: Você também está mudando a nossa. Agora vai, toma um banho bem gostoso e relaxa. Ele saiu do banheiro e fechou a porta. Ficou parado no corredor por um segundo ouvindo a água do chuveiro começar a cair. E então, voltou para a sala onde os meninos ainda estavam nas cadeiras olhando para a porta, esperando ela voltar. Ele se abaixou na frente deles e falou: Vocês gostaram muito dela, né? Os dois balançaram a cabeça que sim, com força e entusiasmo. Ele continuou: Ela vai ficar aqui morando com a gente agora. Vai ter um quarto dela. Vai cuidar de vocês quando eu precisar sair. Vai brincar com vocês, vai ser como uma irmã mais velha ou uma amiga muito especial para vocês. Davi fez aquele som agudo de felicidade de novo, e Pietro bateu as mãos na cadeira animado. Era a primeira vez que ele via os filhos demonstrarem tanta alegria desde o acidente, e aquilo era mais valioso do que qualquer coisa no mundo. Ele ficou ali sentado no chão na frente dos filhos conversando com eles sobre Lara, explicando que ela tinha passado por coisas muito difíceis, que ela não tinha família, que eles precisavam ser gentis e pacientes com ela. E os meninos ouviram tudo com atenção e concordaram. Era como se eles entendessem perfeitamente a situação apesar da pouca idade. Depois de uns 20 minutos ele ouviu a água do chuveiro parar e alguns minutos depois Lara saiu do banheiro. Ela ainda estava com a mesma roupa porque não tinha outra, mas o cabelo estava limpo e molhado. O rosto estava limpo também, e pela primeira vez, ele conseguiu ver o rosto dela direito. Ela era uma menina bonita. Tinha olhos claros meio esverdeados, cabelo loiro que quando limpo brilhava, rosto delicado com bochechas um pouco fundas pela falta de alimentação adequada. Ela parecia frágil, mas ao mesmo tempo tinha algo forte nos olhos dela. Uma força interior que a tinha mantido viva na rua durante um ano inteiro. Ela caminhou até a sala onde eles estavam e falou timidamente: Me sinto muito melhor agora. Obrigada. Ele levantou do chão e falou: Que bom, agora vem comigo que vou te mostrar o quarto onde você vai dormir. Amanhã a gente vai comprar roupas novas para você, mas hoje você vai ter que dormir com essa mesma roupa, tudo bem? Ela balançou a cabeça que sim rapidamente e falou: Tudo bem sim, eu sempre durmo com a mesma roupa mesmo. Ele caminhou pelo corredor e abriu a porta do quarto de hóspedes. Era um quarto pequeno, mas aconchegante. Tinha uma cama de solteiro com lençóis limpos e travesseiro fofo, um armário pequeno, uma mesa com cadeira que podia servir para ela estudar quando voltasse para a escola, e uma janela que dava para o quintal com vista para algumas árvores. Lara entrou devagar no quarto como se estivesse pisando em terreno sagrado. Ela olhou tudo ao redor com os olhos arregalados, tocou a cama com a mão e falou: A cama é tão macia. Fazia mais de um ano que eu não via uma cama de verdade. Eu nem lembrava mais como era dormir em algo assim. Ele sentiu o coração apertar com aquelas palavras e colocou a mão no ombro dela. Falou: Agora você vai dormir em uma cama todo dia. E amanhã a gente vai comprar roupas novas, sapatos, material escolar, tudo o que você precisar para ter uma vida normal de novo. Ela virou para ele com os olhos cheios de lágrimas pela terceira vez naquele dia e perguntou: Por que o senhor está fazendo tudo isso?
Eu não entendo. Ninguém nunca fez nada assim por mim. Ele olhou nos olhos dela e respondeu com sinceridade. Porque você salvou meus filhos hoje. Porque você mostrou que ainda existe bondade no mundo. E porque toda criança merece ter uma chance de ser feliz, de ter um lar, de ter comida todo dia, de poder sonhar com o futuro. Você merece tudo isso e muito mais. Ela não conseguiu segurar e abraçou ele pela cintura. Era um abraço apertado e desesperado de quem não recebia um abraço fazia muito tempo. Ele ficou surpreso no começo, mas depois abraçou ela de volta com cuidado. Deixou ela chorar no peito dele pelo tempo que precisasse, e depois de alguns minutos ela se afastou limpando o rosto com as mãos e pediu desculpas. Ele balançou a cabeça e falou que não precisava se desculpar por chorar, que ela tinha todo o direito de chorar depois de tudo que tinha passado. Ele saiu do quarto e deixou ela sozinha para se acostumar com o espaço novo. Voltou para a sala onde os meninos ainda estavam e decidiu que era hora de colocar eles para dormir também. Já passava das 9 da noite e tinha sido um dia cheio de emoções para todos. Ele empurrou as cadeiras até o quarto dos gêmeos, ajudou os dois a saírem das cadeiras e deitarem nas camas, trocou as roupas deles colocando os pijamas, cobriu cada um com o lençol e ficou ali sentado na cadeira entre as duas camas, como fazia todas as noites. Davi virou a cabeça para ele e perguntou com a voz baixa: Pai, a Lara vai mesmo ficar para sempre com a gente? Ele segurou a mão pequena de Davi e respondeu: Sim, filho, ela vai ficar o tempo que ela quiser, e eu espero que seja para sempre. Vocês gostaram dela, né? Os dois balançaram a cabeça que sim ao mesmo tempo, e Pietro falou: Ela é legal, pai. Ela fez a gente parar de ficar triste. Ela tem um poder especial. Ele sorriu com aquela observação inocente e respondeu: Ela realmente tem algo especial. Agora durmam que amanhã tem mais um dia pela frente. Boa noite, meus amores. Ele beijou a testa de cada um, apagou a luz e saiu do quarto fechando a porta devagar. Caminhou até o quarto de Lara e bateu na porta de leve. Ela abriu e ele viu que ela já estava deitada na cama por cima do lençol. Falou: Só vim dar boa noite e ver se está tudo bem. Se precisar de alguma coisa durante a noite pode me chamar. Meu quarto é o último do corredor. Ela sorriu e falou: Está tudo perfeito. Muito obrigada por tudo mesmo. Boa noite, Renato. Ele deu boa noite e foi para o próprio quarto. Deitou na cama e ficou olhando para o teto pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Em como uma menina de 10 anos tinha aparecido do nada e mudado tudo em questão de horas. Em como os filhos dele tinham reagido a ela de um jeito que nunca reagiram a ninguém. E ele soube naquele momento que aquilo não era coincidência. Era destino. Era o universo colocando as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Na manhã seguinte ele acordou cedo como sempre, tomou banho, se vestiu e desceu para a cozinha para fazer café. Estava colocando água para ferver quando ouviu passos pequenos e virou. Viu Lara parada na porta do corredor com a mesma roupa do dia anterior meio amassada, o cabelo bagunçado de quem dormiu profundamente. Ela olhava para ele com uma expressão meio assustada, como se não acreditasse que tudo aquilo era real. Ele sorriu e falou: Bom dia, Lara. Dormiu bem? Ela entrou devagar na cozinha e respondeu: Dormi sim. Dormi melhor do que dormi no último ano inteiro. Acordei algumas vezes achando que estava sonhando. Tive que olhar ao redor para ter certeza que era verdade. Ele continuou fazendo o café e falou: Pois é verdade, sim. Essa é sua casa agora, pode ficar tranquila, ninguém vai te tirar daqui, você está segura. Ela sentou na mesa e ficou observando ele fazer o café, preparar torradas, pegar manteiga e geleia da geladeira. Era uma cena doméstica simples, mas que para ela devia parecer surreal depois de tanto tempo vivendo na rua sem ter nem o básico. Quando o café ficou pronto, ele serviu 2 xícaras. Colocou leite e açúcar na dela porque criança não devia tomar café puro. Colocou as torradas no prato e sentou com ela na mesa. Tomaram café juntos, em um silêncio confortável, até que ela perguntou: E os meninos, eles já acordaram? Ele olhou para o relógio e respondeu: Ainda não. Eles costumam acordar por volta das 8. Daqui a pouco vão acordar e a gente vai cuidar deles juntos. Vou te ensinar tudo o que precisa saber. Como tirar eles das camas, como colocar nas cadeiras, como dar banho, como trocar roupa, tudo. Ela balançou a cabeça animada e falou:
Eu quero aprender tudo. Quero poder ajudar de verdade. Terminaram de tomar café e, como previsto, alguns minutos depois, ouviram sons vindo do quarto dos meninos. Os dois se levantaram e caminharam até lá. Abriram a porta e viram Davi e Pietro acordados olhando para a porta. Quando viram Lara, os dois sorriram enorme e fizeram sons de felicidade. Ela entrou correndo e foi até as camas deles. Falou: "Bom dia, meninos. Dormiram bem?" Os dois balançaram que sim, e ela ficou ali conversando com eles, enquanto Renato observava encostado na porta. Era incrível. Como ela tinha uma conexão natural com eles, como sabia exatamente o que falar, como fazer eles rirem. Era algo que não podia ser ensinado. Era um dom mesmo. Ele entrou no quarto e começou a ensinar Lara como cuidar dos meninos. Mostrou como pegar eles no colo com cuidado para não machucar, como apoiar as costas e as pernas deles, como colocar nas cadeiras de rodas prendendo os cintos de segurança, como tirar o pijama e colocar a roupa do dia. Ela prestou atenção em cada detalhe. Fazia perguntas quando não entendia algo, repetia os movimentos até ter certeza que estava fazendo certo. E em menos de 1 hora, ela já estava ajudando ele com naturalidade, como se fizesse aquilo há anos. Levaram os meninos para o banheiro, escovaram os dentes deles, pentearam o cabelo, lavaram o rosto, e depois foram todos para a cozinha tomar café da manhã. Ele fez mingau de aveia com frutas picadas para os gêmeos porque era mais fácil para eles comerem. Lara ajudou a dar colheradas na boca deles, conversava com eles entre cada colherada, fazia aviãozinho com a colher para deixar mais divertido, e os meninos comiam tudo sem reclamar, algo que raramente acontecia. Depois do café da manhã ele olhou para Lara e falou: "Agora a gente precisa sair para comprar roupas para você. Não pode ficar usando a mesma roupa todo dia. Vamos levar os meninos junto. Vai ser um passeio para todo mundo." Ela ficou animada com a ideia e foram todos se preparar. Ele colocou os meninos no carro com cuidado, dobrou as cadeiras de rodas e colocou no porta-malas. Lara sentou no banco de trás entre os dois meninos, e ele dirigiu até o shopping mais próximo. Era um sábado de manhã e o shopping estava começando a encher. Ele pegou as cadeiras do porta-malas, montou elas, colocou os meninos e entraram. As pessoas olhavam para eles enquanto passavam. Olhavam para as cadeiras de rodas, para Lara com aquela roupa surrada. Mas ele não ligava. Só continuou andando até chegarem em uma loja de roupas infantis. Entraram na loja e uma vendedora se aproximou. Ela era uma senhora de uns 60 anos, com um sorriso gentil. Perguntou: "Posso ajudar?" Ele respondeu: "Sim, preciso de roupas completas para ela. Várias opções de calças, blusas, vestidos, casacos, tênis, sandálias, tudo que uma menina de 10 anos precisa ter." A vendedora olhou para Lara com simpatia e falou: "Claro, vou trazer várias opções para ela experimentar. Qual tamanho mais ou menos?" Lara falou baixinho: "Eu uso tamanho 10 geralmente." A vendedora foi buscar as roupas e trouxe várias peças bonitas, calças jeans, leggings coloridas, blusas estampadas, vestidos simples mais bonitos, moletons, jaquetas. Ela levou Lara para o provador e ficou ajudando ela a experimentar tudo. A cada peça que Lara vestia, ela saía do provador para mostrar para Renato e para os meninos. Eles davam opinião sobre cada roupa. Os gêmeos batiam palmas quando gostavam e faziam cara feia quando não gostavam. E Lara ria com aquilo. Estava se divertindo de um jeito que provavelmente não se divertia fazia muito tempo. No final escolheram 10 conjuntos diferentes. 3 pares de tênis, 2 sandálias, um par de botas, meias, roupas íntimas, pijamas, tudo o que ela precisava. A vendedora embrulhou tudo com cuidado e ele pagou sem nem olhar o valor total. Pegou as sacolas e saíram da loja. Lara estava radiante olhando para todas aquelas sacolas. Não conseguia acreditar que tudo aquilo era dela. Foram para uma loja de material escolar em seguida, porque Lara ia precisar voltar para a escola. Compraram mochila nova, cadernos, canetas, lápis, borracha, apontador, estojo, livros, tudo que ela ia precisar, e depois foram para uma loja de brinquedos, porque ele achou que ela merecia ter alguns brinquedos também. Afinal, ainda era uma criança, apesar de tudo que tinha passado,
Deixou ela escolher o que quisesse, e ela ficou sem saber o que escolher, porque tinha muita opção. No final, escolheu uma boneca simples, um jogo de tabuleiro e alguns livros de histórias. Coisas simples, mas que significavam o mundo para ela. Quando saíram do shopping, os 4 estavam cansados, mas felizes. Voltaram para casa e Lara foi direto guardar todas as roupas novas no armário do quarto dela, dobrou cada peça com cuidado como se fossem tesouros preciosos e depois voltou para a sala onde Renato estava brincando com os meninos. Ele olhou para ela e falou: Lara, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela sentou no sofá ao lado dele e prestou atenção. Ele continuou: Você vai precisar voltar para a escola, não sei até que série você estudou, mas vou providenciar sua matrícula na escola municipal aqui perto. Você vai poder estudar de manhã e passar as tardes aqui com os meninos, o que você acha? Ela arregalou os olhos e falou: Sério? Eu vou poder voltar para a escola? Eu parei de estudar quando o homem que cuidava de mim morreu. Eu estava no 4º ano, sempre quis voltar, mas sozinha na rua. Não tinha como. Ele colocou a mão no ombro dela e falou: Agora você vai voltar, vou cuidar de tudo, você só precisa se preocupar em estudar e aproveitar. Educação é muito importante. Vai abrir portas para você no futuro. Vai te dar oportunidades que você nem imagina. Ela sorriu com os olhos brilhando e falou: Obrigada, eu prometo que vou estudar muito. Vou tirar notas boas, não vou decepcionar você. Ele balançou a cabeça e respondeu: Você não precisa ser perfeita, só precisa fazer o seu melhor. E eu sei que você vai fazer porque você é uma menina muito inteligente e esforçada. Passaram o resto do dia em casa. Ele ensinou Lara mais coisas sobre como cuidar dos meninos, como preparar as refeições deles, como ajudar eles a fazerem exercícios simples para fortalecer os músculos, como conversar com eles sobre as emoções deles, e ela absorvia tudo como uma esponja. Fazia anotações mentais de cada detalhe, perguntava quando tinha dúvidas, praticava até fazer certo. No final da tarde ele preparou o jantar com a ajuda dela, fizeram macarrão com molho de tomate e almôndegas, salada e suco, sentaram todos juntos na mesa e jantaram, conversaram sobre o dia, sobre as roupas novas, sobre a escola, sobre os planos para os próximos dias, e pela primeira vez em muito tempo aquela casa parecia ter vida de verdade, parecia ter alegria, parecia ter esperança. Depois do jantar deram banho nos meninos juntos. Lara estava ficando cada vez melhor em ajudar, já sabia exatamente o que fazer sem precisar perguntar. Colocaram os pijamas neles, levaram para o quarto, e dessa vez foi Lara quem leu uma história para eles dormirem. Ela pegou um dos livros novos que tinham comprado e começou a ler com vozes diferentes para cada personagem. Os meninos ouviram fascinados e foram adormecendo aos poucos. Quando os 2 estavam dormindo, ela fechou o livro devagar, deu um beijo na testa de cada um e saiu do quarto com Renato. Foram para a sala e sentaram no sofá. Ficaram alguns minutos em silêncio, até que ela falou: Renato, eu queria te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, tudo bem. Ele olhou para ela e falou: Pode perguntar, não tem problema. Ela juntou coragem e perguntou: O que aconteceu com eles? Por que eles estão nas cadeiras de rodas? Eles nasceram assim? Ele respirou fundo porque sabia que essa pergunta ia chegar em algum momento. Ficou em silêncio por alguns segundos organizando os pensamentos e então começou a contar. Não, eles não nasceram assim. Foi um acidente de carro há 1 ano e meio. A gente estava voltando de uma viagem de fim de semana. Eu estava dirigindo, minha esposa estava no banco do passageiro e os meninos estavam atrás nas cadeirinhas deles. Era uma estrada boa, o dia estava bonito, tudo estava normal. Até que do nada um caminhão que vinha na pista contrária perdeu o controle. O motorista deve ter dormido no volante ou teve algum problema. O caminhão invadiu nossa pista e bateu na lateral do carro bem onde os meninos estavam. O impacto foi muito forte, muito violento. Eu tentei desviar, mas não teve tempo. Foi tudo muito rápido. Ele parou por um segundo para respirar e continuou. Acordei no hospital 2 dias depois. Tinha ficado em coma por causa de uma pancada na cabeça. Quando acordei, os médicos me deram a notícia de que minha esposa tinha morrido na hora do impacto. Não sofreu, foi instantâneo. E que os meninos tinham sobrevivido, mas estavam em estado grave.
Tinham tido lesões na coluna por causa do impacto. Fizeram várias cirurgias, mas os médicos disseram que as chances deles voltarem a andar eram quase zero, que iam precisar de cadeiras de rodas provavelmente para o resto da vida. Lara colocou a mão na boca e os olhos dela encheram de lágrimas. Ela falou: "Sinto muito. Deve ter sido horrível." Ele limpou uma lágrima que escapou e continuou: "Foi o pior momento da minha vida. Perdi minha esposa que eu amava muito e vi meus filhos ficarem presos em cadeiras sem poder correr, sem poder brincar como crianças normais. E o pior de tudo foi ver eles entrarem em uma depressão profunda. Eles pararam de falar quase completamente. Pararam de sorrir, entraram em um estado de tristeza constante, choravam muito, gritavam, se machucavam. Eu tentei de tudo. Levei em psicólogos infantis, em terapeutas especializados, em médicos caros, nada funcionava. Eles estavam presos naquela dor e eu não conseguia alcançar eles. Eu me sentia um pai inútil. Me sentia culpado por não ter conseguido evitar o acidente. Me sentia destruído por dentro." Lara estava chorando agora. As lágrimas desciam pelo rosto dela e ela falou: "Não foi sua culpa. Você não podia saber que o caminhão ia perder o controle. Foi um acidente de verdade. Você não tem culpa de nada." Ele olhou para ela e respondeu: "A minha cabeça sabe disso, mas o meu coração ainda carrega uma culpa enorme. Eu era o motorista. Era minha responsabilidade proteger minha família. E eu falhei." Lara se aproximou e abraçou ele. Era um abraço reconfortante de uma criança tentando consolar um adulto. E de alguma forma aquilo ajudou. Ele abraçou de volta e ficaram assim por alguns minutos até que ela falou: "Você não falhou. Você salvou eles. Você está cuidando deles todo dia. Você está fazendo tudo o que pode para deixar eles felizes de novo. Você é um pai incrível. Eles têm muita sorte de ter você." Aquelas palavras simples de uma menina de 10 anos tocaram ele de um jeito profundo. Ele se afastou do abraço e limpou os olhos. Falou: "Obrigado por dizer isso. Significa muito para mim. E agora com você aqui as coisas estão melhorando. Você trouxe algo de volta que eu achei que tinha perdido para sempre. Você trouxe esperança." Ela sorriu e falou: "Eu vou fazer tudo o que puder para ajudar. Prometo que vou cuidar deles como se fossem meus irmãos. Vou fazer eles rirem todo dia." Ele acreditou nela e sentiu que as coisas realmente estavam mudando para melhor. Nos dias seguintes, a rotina foi se estabelecendo. Ele trabalhava de casa alguns dias para poder ficar perto e ensinar Lara tudo o que ela precisava saber. Ela acordava cedo todos os dias, tomava café, ajudava a acordar os meninos, ajudava a arrumar eles, brincava com eles, fazia eles rirem. E a transformação nos gêmeos era visível a cada dia. Davi tinha voltado a falar mais. Formava frases curtas mas completas. Pietro estava mais ativo, mais engajado. Os dois estavam saindo daquela escuridão que tinham ficado presos por tanto tempo. Na segunda-feira seguinte, Renato foi até a escola municipal para fazer a matrícula de Lara. Conversou com a diretora, explicou a situação dela resumidamente sem entrar em muitos detalhes. A diretora foi muito compreensiva. Disse que ia colocar Lara no 5º ano para ela retomar de onde tinha parado e que ia dar todo o suporte necessário para ela se adaptar de novo. Ele agradeceu e voltou para casa com a matrícula confirmada. Quando contou para Lara, ela pulou de alegria e abraçou ele. Estava muito animada para começar as aulas na semana seguinte. No sábado seguinte, 2 semanas depois de Lara ter entrado na vida deles, ele acordou com uma ideia. Desceu para a cozinha onde ela já estava fazendo café porque tinha aprendido a fazer nos últimos dias. Ele chegou perto e falou: "Bom dia, Lara. Estava pensando que hoje a gente podia fazer um passeio legal. Levar os meninos para o parque, tomar sorvete e passar o dia fora de casa. O que você acha?" Ela se virou animada e falou: "Eu acho ótimo. Os meninos vão adorar. Faz tempo que eles não saem. Para se divertir, né?" Ele concordou e depois do café da manhã todos se arrumaram, colocaram os meninos no carro e foram para o parque. Era um parque grande e bonito com muito espaço verde. Tinha um playground adaptado com balanços especiais. Tinha um lago com patos. Tinha várias árvores dando sombra. Era perfeito para passar o dia. Chegaram lá e começaram a andar pelo parque. Lara empurrava a cadeira de Davi e ele empurrava a de Pietro.
caminharam por todo o parque mostrando tudo para os meninos, foram até o playground e colocaram os dois nos balanços adaptados. Lara empurrava os balanços devagar e os meninos riam alto. Outras crianças se aproximaram curiosas. Algumas perguntaram sobre as cadeiras de rodas, e Lara explicou com simplicidade que eles não podiam andar, mas que eram crianças normais que gostavam de brincar, igual todo mundo. E logo várias crianças estavam brincando juntas, incluindo Davi e Pietro. Era uma cena linda de inclusão e aceitação. Passaram horas no playground. Depois foram tomar sorvete em uma sorveteria perto do parque. Cada um escolheu um sabor diferente, sentaram em uma mesa na calçada e ficaram ali conversando e rindo, aproveitando aquele momento de paz e felicidade. E quando o sol começou a se pôr, voltaram para casa cansados, mas com o coração cheio. Tinha sido um dia perfeito. Exatamente o tipo de dia que aquela família precisava ter depois de tanto sofrimento. E quando colocaram os meninos para dormir naquela noite, Davi falou algo que ficou gravado para sempre. Pai, hoje foi o melhor dia desde que a mamãe foi embora. Eu queria que todo dia fosse assim. Ele sentiu o coração apertar com aquelas palavras e teve que fazer um esforço enorme para não chorar na frente do filho. Beijou a testa de Davi e falou: eu também queria filho, e a gente vai ter mais dias assim, prometo. Saiu do quarto com Lara, e quando fecharam a porta ela olhou para ele e viu que tinha lágrimas nos olhos dele. Ela segurou a mão dele e falou: está tudo bem chorar. O que ele falou foi muito importante, mostra que eles estão voltando a viver de verdade. Ele apertou a mão dela e agradeceu. Foram para a sala e conversaram por mais 1 hora sobre como o dia tinha sido perfeito, sobre como os meninos estavam evoluindo rápido, sobre como tudo estava mudando para melhor. E então cada um foi dormir no seu quarto. Mas antes de dormir ele ficou deitado pensando em como aquela menina de 10 anos tinha conseguido fazer em 2 semanas o que dezenas de profissionais não conseguiram fazer em mais de 1 ano. Ela tinha um dom natural para conectar com as pessoas, para entender as emoções dos outros, para trazer alegria onde só havia tristeza. E ele era eternamente grato por ela ter entrado na vida deles naquele dia. Na segunda-feira, Lara começou a ir para a escola. Ela acordou muito cedo naquele dia porque estava nervosa e animada ao mesmo tempo. Tomou café rapidinho, ajudou a arrumar os meninos, mesmo estando apressada porque não queria deixar de fazer aquilo. Vestiu o uniforme novo da escola que ele tinha comprado, pegou a mochila nova cheia de material escolar e saiu correndo para não perder o ônibus. Ele ficou na janela vendo ela ir embora e sentiu um orgulho enorme, como se fosse uma filha dele indo para a escola. Ela voltou ao meio-dia com os olhos brilhando de empolgação. Entrou em casa falando sem parar sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a professora que era muito legal, sobre os colegas de classe que tinham sido gentis com ela, sobre as matérias que iam estudar, sobre o lanche que tinha comido na cantina. Era tanta informação que ele mal conseguia acompanhar, mas adorava ver ela daquele jeito. Tão viva, tão cheia de energia. Ela almoçou rapidinho e foi direto brincar com os meninos que tinham ficado esperando ela voltar. Eles também ficaram animados ouvindo as histórias dela sobre a escola, faziam perguntas, riam das coisas engraçadas que ela contava, e aquela rotina foi se estabelecendo. Toda manhã ela ia para a escola e voltava ao meio-dia cheia de histórias para contar. Passava as tardes cuidando dos meninos e brincando com eles, fazia as tarefas da escola à noite depois do jantar enquanto Renato ficava com os gêmeos. E aos poucos aquela casa foi se tornando um lar de verdade de novo, com risos, com conversas, com vida. 1 mês se passou desde que Lara tinha chegado, e as mudanças eram impressionantes em todos os sentidos. Davi estava falando normalmente de novo. Formava frases completas e complexas. Contava histórias. Fazia piadas. Pietro estava desenhando e pintando todos os dias. Tinha descoberto que gostava de arte e passava horas fazendo desenhos coloridos que Lara e Renato penduravam pela casa toda. Os dois estavam sorrindo o tempo todo. Brincavam, se divertiam, faziam planos, sonhavam com o futuro. Era uma transformação que beirava o milagroso. A fisioterapeuta que visitava os meninos 2 vezes por semana ficou impressionada com a evolução deles. Comentou várias vezes que nunca tinha visto uma recuperação emocional tão rápida e tão profunda.
Perguntou o que tinham mudado na rotina, e Renato explicou sobre Lara, sobre como ela tinha aparecido e mudado tudo. A fisioterapeuta pediu para conhecer ela, e quando conheceu ficou encantada. Passou mais de 1 hora conversando com Lara, fazendo perguntas sobre como ela interagia com os meninos, sobre as técnicas que usava sem nem saber que eram técnicas. E no final disse algo que ficou marcado. Lara, você tem um dom muito especial. Você consegue enxergar além das limitações físicas das pessoas. Você enxerga a alma delas. E isso é muito raro. Você deveria considerar quando crescer trabalhar com crianças especiais. Você seria incrível nessa área. Lara ficou sem graça com o elogio, mas agradeceu e disse que ia pensar sobre aquilo. E naquela noite ela comentou com Renato sobre o que a fisioterapeuta tinha dito. Ele concordou completamente e falou que ela realmente tinha um talento natural, que podia ser o que quisesse no futuro, mas que trabalhando com crianças especiais, ela faria muita diferença no mundo. As semanas continuaram passando e a rotina continuou gostosa. Lara estava indo muito bem na escola. Tirava notas boas em todas as matérias. Tinha feito várias amizades. Estava se desenvolvendo socialmente de um jeito saudável. Em casa continuava sendo um anjo com os meninos. Cuidava deles com dedicação total. Brincava, ensinava coisas novas. Tinha até começado a ensinar eles a jogarem jogos de tabuleiro simples. E os meninos adoravam cada segundo que passavam com ela. Era visível que tinha se criado um laço profundo entre os três, um laço de irmandade, de amizade, de amor puro e genuíno. Renato observava tudo aquilo e sentia uma gratidão imensa. Sentia que tinha feito a escolha certa ao oferecer um lar para Lara. Não apenas por causa dos meninos, mas por causa dela também. Ela merecia ter uma vida digna, merecia ter oportunidades, merecia ser feliz, e ele estava proporcionando tudo isso para ela. Mas ao mesmo tempo, ela estava dando muito mais em troca. Estava dando amor, alegria, esperança. Estava preenchendo um vazio que existia naquela casa desde o acidente. Ele tinha começado a fazer terapia também. 2 vezes por semana ia conversar com uma psicóloga para processar o luto da esposa, para lidar com a culpa que sentia, para aprender a viver de novo. E nas sessões ele falava muito sobre Lara, sobre como ela tinha mudado a vida deles, sobre como se sentia em relação a ela. Era uma mistura de gratidão, de orgulho, de um carinho paternal que estava crescendo a cada dia. Ele via ela como uma filha agora, não apenas como alguém que cuidava dos seus filhos biológicos, mas como parte da família de verdade, e a psicóloga reforçava que aquilo era muito positivo, que ele estava construindo uma nova família. Uma família diferente, mas igualmente valiosa. Em um sábado de manhã, 2 meses depois de Lara ter chegado, ele acordou com uma ideia que tinha estado na cabeça dele há algumas semanas. Desceu para a cozinha onde Lara estava fazendo panquecas para o café da manhã, porque tinha aprendido a fazer assistindo vídeos na internet. Ele sentou na mesa e falou: Lara, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela virou preocupada e perguntou: aconteceu algo ruim? Ele balançou a cabeça que não e falou: não, nada ruim. Na verdade é algo bom. Eu espero. Estava pensando que talvez seja a hora de oficializar a sua situação aqui. Ela não entendeu e perguntou: como assim oficializar? Ele respirou fundo e explicou: eu quero entrar com um processo de guarda legal. Quero que você seja oficialmente parte desta família, não apenas morando aqui, mas sendo reconhecida legalmente como sob minha responsabilidade, como minha filha de criação. Isso vai te dar segurança. Ninguém nunca vai poder te tirar daqui. Você vai ter todos os direitos de uma filha. Vai poder usar meu sobrenome se quiser. Vai estar protegida para sempre. Lara arregalou os olhos e ficou parada por alguns segundos processando aquelas palavras. Então começou a chorar e falou: você quer mesmo fazer isso? Quer me adotar de verdade? Ele levantou da cadeira, foi até ela e se abaixou para ficar na altura dela, segurou as mãos dela e falou: quero sim. Você já é parte desta família no coração. Agora quero que seja no papel também. Você é como uma filha para mim. Você merece ter uma família de verdade. Merece ter um pai que cuida de você, que se preocupa com você, que quer o melhor para você. Ela se jogou nos braços dele chorando e falou:
Eu quero sim, eu quero muito. Eu nunca tive uma família de verdade, nunca tive um pai de verdade. E você é a melhor pessoa que eu poderia ter como pai. Ele abraçou ela apertado e sentiu os próprios olhos encherem de lágrimas também. Ficaram assim por alguns minutos, até que ouviram sons vindo do corredor. Se separaram e viram Davi e Pietro nas cadeiras de rodas parados na porta da cozinha. Eles tinham acordado sozinhos e conseguido sair do quarto sozinhos pela primeira vez. Era mais um sinal de progresso. Davi perguntou: "Por que vocês estão chorando? Aconteceu algo?" Renato limpou o rosto e falou: "Estamos chorando de felicidade, filho. Acabei de falar para a Lara que vou adotar ela oficialmente. Ela vai ser irmã de vocês de verdade, no papel e tudo." Os meninos gritaram de alegria e começaram a bater palmas. Pietro falou: "Que legal. Agora a Lara vai ser nossa irmã para sempre mesmo." Lara foi até eles e abraçou os dois ao mesmo tempo. Todos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Era um momento muito especial. Um daqueles momentos que definem uma família de verdade. Nos dias seguintes, Renato começou a providenciar toda a documentação necessária para o processo de adoção. Contratou um advogado especializado, explicou toda a situação. O advogado disse que o caso era tranquilo, porque Lara não tinha mais nenhum parente vivo, não tinha ninguém que pudesse contestar a adoção. Seria apenas uma questão de seguir os trâmites legais, fazer as avaliações necessárias, passar pelas audiências, e em alguns meses, tudo estaria resolvido. Começou então um processo de visitas de assistentes sociais na casa. Elas iam para avaliar se o ambiente era adequado, se Lara estava sendo bem cuidada, se tinha um quarto apropriado, se estava estudando, se estava saudável. E todas as visitas foram extremamente positivas. As assistentes sociais viam claramente que Lara estava muito bem, que era amada, que tinha tudo o que precisava, que estava feliz. E nos relatórios delas, sempre constava que aquela era uma das melhores situações de adoção que já tinham visto, que a conexão entre Renato e Lara era genuína, que os irmãos se amavam de verdade, que aquela era uma família no sentido mais puro da palavra. O processo foi avançando, e 3 meses depois teve a primeira audiência com o juiz. Renato, Lara e os meninos foram todos juntos para o fórum. Era um dia importante. O juiz era um homem de uns 60 anos com cara séria, mas olhos gentis. Ele fez várias perguntas para Renato sobre a situação financeira, sobre a capacidade de cuidar de mais uma criança, sobre os planos para o futuro de Lara. Renato respondeu tudo com sinceridade. Mostrou que tinha condições financeiras mais do que suficientes, que tinha um plano de educação completo para Lara, incluindo faculdade no futuro, que estava comprometido em dar tudo o que ela precisasse. Depois o juiz chamou Lara sozinha para conversar. Ela entrou na sala com um pouco de medo, mas tentando ser corajosa. O juiz fez perguntas sobre como ela estava se sentindo naquela casa, se estava sendo bem tratada, se queria mesmo ser adotada, se alguém estava forçando ela a fazer aquilo. Lara respondeu tudo com honestidade. Disse que estava sendo a criança mais feliz do mundo, que Renato era como um pai para ela, que Davi e Pietro eram como irmãos de verdade, que ela queria muito ser parte daquela família oficialmente, que ninguém estava forçando ela a nada, que aquilo era o que ela mais queria na vida. O juiz ficou claramente tocado com as respostas dela. Disse que podia ver nos olhos dela que estava falando a verdade, e no final da audiência ele deu um parecer favorável. Disse que o processo de adoção estava aprovado, que só faltava esperar os trâmites burocráticos finais, e em algumas semanas, tudo estaria oficializado. Quando saíram do fórum, todos estavam radiantes. Lara não parava de pular de alegria. Renato estava com um sorriso enorme no rosto. Os meninos batiam palmas e gritavam de felicidade. Foram comemorar comendo pizza em um restaurante que as crianças adoravam. Foi uma tarde perfeita de celebração. 2 semanas depois chegou o documento oficial. Lara agora era legalmente filha de Renato. Tinha o sobrenome dele. Tinha todos os direitos de uma filha biológica, estava protegida, estava segura. Tinha uma família de verdade registrada em papel. E quando Renato mostrou o documento para ela, ela leu o nome dela completo no papel com o sobrenome novo e começou a chorar. Falou: "Eu tenho um sobrenome de verdade agora.
Eu tenho uma família de verdade. Eu não sou mais sozinha no mundo. Ele abraçou ela e falou: Você nunca mais vai ser sozinha, você tem a gente agora, para sempre. A vida continuou e os meses foram passando. Lara completou 11 anos e fizeram uma festa pequena em casa com os amigos dela da escola, com alguns vizinhos, com a fisioterapeuta dos meninos que tinha virado amiga da família. Foi uma festa simples, mas muito alegre. Tinha bolo, doces, salgadinhos, brincadeiras, música, risadas. E no final, quando todos foram embora, Lara agradeceu Renato por ter feito aquela festa. Disse que era a primeira festa de aniversário dela que ela conseguia lembrar, que nunca tinha tido algo assim. E ele respondeu que a partir daquele ano ela ia ter festa todo ano. Ia ter comemoração. Ia ter presentes. Ia ter tudo que uma criança merece ter. Os gêmeos também fizeram aniversário. Completaram 9 anos. Fizeram uma festa parecida. E Lara ajudou a organizar tudo. Fez convites coloridos à mão. Ajudou a decorar a casa. Ajudou a fazer os docinhos. Estava completamente envolvida. E durante a festa ela cuidou dos irmãos o tempo todo. Ajudou eles a brincarem, traduzia para os amigos deles quando eles não entendiam algo. Estava sempre atenta para garantir que eles estavam se divertindo. Era como uma irmã mais velha cuidando dos irmãos mais novos, exatamente o que tinha se tornado. O tempo foi passando e chegou o final do ano letivo. Lara tinha ido muito bem na escola. Tinha passado de ano com notas excelentes. Tinha até ganhado uma menção honrosa por ser uma das melhores alunas da turma. Na formatura do 5º ano, Renato e os meninos foram assistir. Ela subiu no palco para receber o certificado. E quando olhou para a plateia e viu eles ali aplaudindo, ela começou a chorar de emoção. Era a primeira vez que ela tinha uma família na plateia torcendo por ela. Era a primeira vez que ela não estava sozinha em um momento importante. E aquilo significava tudo para ela. Nas férias de final de ano, Renato decidiu fazer uma viagem com as crianças. Alugou uma casa na praia por uma semana. Queria que todos aproveitassem, que criassem memórias boas juntos, que vivessem momentos especiais como uma família de verdade. Arrumaram as malas, colocaram tudo no carro e viajaram. A casa na praia era linda. Ficava de frente para o mar. Tinha 3 quartos, uma varanda enorme. Era perfeita para eles. Passaram a semana inteira brincando na praia, fazendo castelos de areia, molhando os pés na água. Os meninos adoraram sentir a areia e a água. Lara ensinou eles a fazerem esculturas de areia. Pintou o rosto deles com protetor solar, fazendo desenhos engraçados. Tirou milhares de fotos com a câmera descartável que Renato tinha comprado. À noite faziam fogueira na praia, assavam marshmallows, contavam histórias, olhavam para as estrelas. Era tudo muito perfeito, muito especial, muito real. No último dia da viagem, no final da tarde, eles estavam todos sentados na areia vendo o pôr do sol. O céu estava pintado de laranja, rosa e roxo. O mar estava calmo. As ondas quebravam suavemente na areia. Era um momento de paz absoluta. Lara estava sentada entre os gêmeos segurando a mão de cada um. Renato estava sentado ao lado olhando para os 3. E de repente Davi falou: Pai, eu queria que a mamãe estivesse aqui para conhecer a Lara. Acho que ela ia gostar muito dela. Renato sentiu um aperto no coração, mas respondeu com sinceridade: Eu também queria filho. Sua mãe ia amar a Lara. Tenho certeza disso. E onde quer que ela esteja agora, tenho certeza que ela está feliz vendo vocês felizes de novo. Pietro completou: A mamãe ia ficar orgulhosa da gente, né, pai? Porque a gente não desistiu, a gente continuou. Renato teve que fazer força para não chorar e respondeu: Com certeza, filho, ela estaria muito orgulhosa de vocês, dos 2, e da Lara também. Vocês 3 são incríveis. Lara olhou para Renato e falou: Obrigada por tudo que você fez por mim. Você me salvou, me deu uma família, me deu um futuro. Eu nunca vou esquecer disso. Vou passar o resto da minha vida tentando retribuir tudo que você fez. Ele olhou para ela e respondeu: Você não precisa retribuir nada, você já deu muito mais do que imagina. Você trouxe vida de volta para esta família, trouxe alegria, trouxe esperança. Você completou a gente, e eu sou eternamente grato por você ter entrado naquela porta naquele dia.
Ficaram mais alguns minutos ali sentados na areia vendo o sol desaparecer completamente no horizonte. E quando escureceu, voltaram para a casa. Deram banho nas crianças para tirar toda a areia. Fizeram a última janta daquela viagem. Comeram todos juntos na varanda ouvindo o som das ondas. E depois colocaram os meninos para dormir. Lara leu uma história para eles como fazia todas as noites. E quando os dois adormeceram, ela saiu do quarto e foi encontrar Renato na varanda. Sentou ao lado dele e ficaram em silêncio por um tempo, só curtindo a brisa do mar, até que ele falou: Lara, eu estava pensando em uma coisa. Você está crescendo, já tem 11 anos, daqui a pouco vai ser adolescente. E eu queria saber o que você quer para o seu futuro. Quais são seus sonhos? O que você gostaria de fazer quando crescer? Ela pensou por um momento e respondeu: Eu queria trabalhar com crianças que precisam de ajuda, tipo os meninos, crianças especiais, ou crianças que passaram por coisas difíceis. Eu sei como é passar por dificuldades, sei como é não ter ninguém, e eu queria poder ajudar outras crianças a não passarem por isso sozinhas. Queria fazer a diferença na vida delas como você fez na minha. Ele sorriu e colocou a mão no ombro dela. Falou: Esse é um sonho lindo, e eu vou te apoiar em tudo que você precisar para realizar ele. Você pode estudar o que quiser, fazer os cursos que quiser. Quando chegar a hora de escolher uma faculdade, eu vou estar aqui para te apoiar. Ela abraçou ele e agradeceu. E então voltaram para dentro porque o vento estava ficando frio. Cada um foi para seu quarto dormir, e na manhã seguinte, arrumaram tudo, colocaram as malas no carro e voltaram para casa. A viagem tinha sido perfeita. Tinha criado memórias que iam durar para sempre. Os anos foram passando e a família ia crescendo e se fortalecendo. Lara foi para o 6º ano. Continuou indo muito bem na escola. Continuou tirando notas excelentes. Continuou sendo uma irmã incrível para Davi e Pietro. Os gêmeos também estavam evoluindo muito. Tinham começado a fazer fisioterapia mais intensiva, e os médicos disseram que eles estavam ganhando força nas pernas, que talvez um dia conseguissem andar com a ajuda de aparelhos ortopédicos. Era uma esperança pequena, mas que trazia muita motivação para eles. E Lara estava sempre ali incentivando, ajudando nos exercícios, comemorando cada pequena conquista. Quando Lara completou 12 anos, ela tinha mudado muito, tinha crescido, estava mais madura, mais confiante, falava sobre o futuro com empolgação, sobre os estudos, sobre como queria ajudar outras crianças, e Renato via nela uma jovem incrível se formando. Uma pessoa de caráter, de valores, alguém que ia fazer muita diferença no mundo. Ele também tinha mudado muito nesses 2 anos. Tinha processado o luto da esposa através da terapia, tinha aprendido a viver de novo, tinha construído uma nova família, diferente da anterior, mas igualmente especial. Tinha 3 filhos agora que amava com todo o coração. E sentia que finalmente tinha saído daquela escuridão que tinha consumido ele depois do acidente. A casa estava sempre cheia de vida agora, de risadas, de conversas, de planos. Os meninos estavam felizes, saudáveis emocionalmente, continuavam nas cadeiras de rodas, mas aquilo não os impedia de viver plenamente. Iam para a escola regular, tinham amigos, faziam atividades, brincavam, sonhavam. Eram crianças normais que por acaso usavam cadeiras de rodas. Lara tinha se tornado uma líder na escola. Participava de vários projetos, tinha criado um grupo de estudos para ajudar colegas que tinham dificuldade. Era respeitada por todos, professores e alunos. Sempre falavam dela como um exemplo de superação e bondade. E ela levava tudo aquilo com humildade. Sempre dizia que só estava fazendo o que achava certo, que tinha recebido ajuda quando precisou, e agora queria ajudar outros também. Em casa ela continuava sendo fundamental. Cuidava dos irmãos com dedicação, ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava algumas vezes por semana, mantinha tudo organizado, era responsável além da idade dela, mas ao mesmo tempo ainda era uma criança, ainda brincava, ainda se divertia, ainda fazia coisas de criança, e Renato fazia questão de preservar isso, de garantir que ela tivesse uma infância, apesar de todas as responsabilidades. Um dia Lara chegou da escola com uma notícia importante. Ela tinha sido convidada para participar de um programa de jovens voluntários em um hospital infantil. Iam ensinar as crianças internadas,
brincar com elas, fazer atividades recreativas, e ela estava muito empolgada com aquilo. Pediu permissão para Renato, e ele autorizou imediatamente. Disse que achava incrível ela querer fazer aquilo, que era mais uma prova do coração enorme que ela tinha. Lara começou a ir ao hospital 2 vezes por semana depois da escola. Passava 2 horas lá brincando com as crianças que estavam internadas, muitas delas com doenças graves, e ela trazia alegria para aquele ambiente pesado, fazia malabarismo para elas, igual fazia para os irmãos no primeiro dia que se conheceram, contava histórias, desenhava com elas, conversava, ouvia, e as crianças adoravam ela, esperavam ansiosamente pelos dias que ela ia aparecer. Os médicos e enfermeiros do hospital comentavam sobre o impacto positivo que ela causava. Diziam que as crianças ficavam mais animadas nos dias que ela estava lá, que até se recuperavam mais rápido. E Lara ficava feliz em saber que estava fazendo diferença. Ela sempre voltava para casa contando para Renato e para os irmãos sobre as crianças que tinha conhecido, sobre as histórias delas, sobre os desafios que estavam enfrentando. E muitas vezes